Redação Novo Tempo começando agora e nós estamos no clima do Natal. É isso aí. Nós vamos ter até um amigo secreto hoje, você não pode perder. Mas claro, a gente vai discutir também diversos assuntos, como o fato de mais da metade dos brasileiros não conseguirem deixar o trabalho de lado e aproveitar o período de férias. Vamos falar também sobre as emoções negativas que influenciam na forma da gente se alimentar. E ainda em como os brasileiros pretendem gastar o 13º comprando presentes de Natal. Esses assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Estamos aqui nesse clima natalino, você também aí já está respirando aromas natalinos na sua casa, tenho certeza. Então, olha, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, nosso Instagram, nosso site novotempo.com/jornalismo. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Como é que respira Jingle Bell. o cheiro natalino? É um Uma cheiro do mistura quê? de panetone com... que Chester? mais? Com arroz com curto passas. Chester. Arroz com Arroz passas. com passas. Você é do time passas? Time passas. Que time passas? Filme passas também, eu sei que a Passas. Carol também é. Todo mundo Todo gosta mundo. aí. Se você não gosta de passas, não coma com a gente no Natal. Porque a gente vai... Ó, olha só a nossa árvore de Separa Natal, a sua. temos uma bem aqui entre Louise, Maiana e eu. Temos uma árvore de Natal. Olha que bonita. Maravilhosa. Muito lindo. Tá de parabéns aí. Frida ia adorar subir nessa Sua gatinha árvore. minha também. Obrigado, produção. Estamos nesse clima natalino aqui. E você aí de casa, que tá sempre com a gente, período de festividade chegando, como é que você tá? Como é que você tá, gente, com essa história de férias para muitos, festas? Eu tô Eu ansiosa, hein? gosto muito. Eu- É que o meu período predileto do ano é esse período do final do ano de festas do Natal, do Ano Novo. Na verdade, assim, né, eu comento para vários amigos que, assim, eu ouço, por exemplo, música de Natal o ano inteiro. O ano inteiro eu ouço. Março, eu tô ouvindo música de Natal. Só que tem um momento do ano, geralmente no final de novembro, que eu começo a ouvir músicas de Natal intensamente. Então, todo dia eu ouço músicas de Natal. Porque eu gosto muito desse período. A gente sabe que, se você vai na história mesmo e entende, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, entendeu? Mas a gente precisa aproveitar essa época do ano que as pessoas estão com o coração aberto para ouvir mensagens de esperança, ouvir sobre Jesus, para falar sobre isso também, certeza. entendeu? Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar de uma coisa boa, que é o nascimento de Jesus. Então, para mim, esse é o melhor momento do ano. Podia ser Ale- Natal o ano inteiro. Então, eu gosto também desse período porque eu faço aniversário nesse período. Tá chegando lá. É. A lembrança de aniversário não é assim, né? Porque eu recebi um presente só, porque é muito Isso perto que eu do ia Natal, falar, né? deve ser meio... Tem Quem isso. te tirou? Porque Eu faço dia 28. A gente tem amigo secreto hoje. Já fica pra Já aniversário. fica para aniversário da Carol também, Eu não viu? Quem gosto tirou? dessa conversa. Pode mandar no correio lá pra casa da minha mãe. onde Agora eu vou tenho tá. 2 recados, porque no dia 25, Realidade em Pauta vai ter uma matéria maravilhosa feita pela melhor repórter da rede Novo Tempo de Comunicação, Louise Maiana. Vocês Você conhecem? fez, Carol, uma que matéria? isso? Vocês conhecem? Eu não fiz nada, eu não sei do que ela tá estranho, que falando. estranho. O melhor repórter. Vai ter uma matéria muito legal sobre Jesus histórico, né? Comprovações meio que científicas e da história mesmo da humanidade que comprovam a existência de Jesus, a vinda dele, que é a primeira vinda de Jesus. E outra coisa que eu quero mandar é um beijo para minha família, que chegou ontem de Salvador. Tá uma galera aqui em casa, 7 pessoas, meu pai, minha mãe. Eu não fui para Salvador e a Salvador veio até a mim, trazendo um calor maravilhoso e gotas de sal, de água salgada para eu me banhar. Mas olha, eu perguntei aí, né, como é que as pessoas estavam sentindo o clima nesse momento, porque as nossas emoções estão intimamente ligadas ao que nós comemos, o quanto nós comemos, e final de ano é um período que a gente comeu, não é? Ei, Não vou nem Lelê. comentar esse Eita, assunto de coisa comer boa. nessa época. E apesar de quase todo mundo saber disso, a revista Appetite publicou um estudo que comprova que as emoções negativas ajudam sim as pessoas a ganharem peso, a engordarem. De acordo com a revista,
quando a gente está triste, o sabor dos alimentos, eles ficam mais intensos e isso faz com que a gente rejeite coisas que não gostamos de comer. Só para a gente conseguir se alimentar daquilo que nos dá mais satisfação, que são os alimentos gordurosos, calóricos e açucarados. Afinal de contas, eles não são ruins para o paladar, é ou não é? Não são ruins. Infelizmente não. São deliciosos para o paladar. Pois Então, é. tem uma explicação científica, então, para depois de sei lá, um término de um namoro, a pessoa ficar, se acabar no sorvete e tal. Dizem que isso é uma coisa muito feminina, né? Não sei se... Não sei, eu acho que tem homens que faz isso também. Porque eu, quando já tive relacionamentos anteriores, que quando eu levava um fora, aí é que eu ia pra academia malhar, pra poder dizer, perdeu. O seu cérebro não tinha esse Querido, movimento de boicote, passou né? o seu Isso tempo. é bom. Agora, Entendi. tchau. Isso. Eu já fiquei triste algumas vezes e me acabei no sorvete. Eu não tenho nem autoestima pra fazer isso. Fiquei triste, é um potão de sorvete ali, gente. Eu não tenho energia pra ir pra academia. Eu vou alegre, eu como. A gente corre, chora. Também. Eu sou aqui, ó. Né? Que Eu é? não Não aguento aguento, a tristeza não aguento que as me pessoas, tô motiva. triste, nossa, meu apetite foi embora. Não, aí que ele vem. Agora, se eu tô feliz, vamos celebrar, vamos comer. Vamos comer. Ou seja, Todas o tempo as todo, ocasiões, todas as ocasiões é. é boa pra comer. É, são e boas pra comer. tem um agravante, é que esse tipo de alimento, né, açucarados, uma friturinha, né, uma gordurinha, né, ele também gera em nós essa sensação de prazer, né? E eu entrevistei uma especialista em exercício para o Realidade, e ela estava dizendo que a estratégia é a gente colocar dividir essas fontes de prazer. Então, o que é mais fonte de prazer? O que gera a dopamina, né? O que faz com que ela Seja liberada no corpo. Isso, seja liberada, essa é a palavra, liberação de dopamina no organismo, né? Exercício físico, o sono, a alegria, o abraço, né? Ficar perto de pessoas que a gente ama. Delícia. Mas aí a gente joga tudo para a alimentação. Então, o segredo é aumentar as fontes de prazer e não focado só na alimentação. Pode ser que a Luíse, ela estava lá fazendo exercício só para, né, dar aquele beijinho no ombrinho, mas o exercício físico também te ajuda a liberar a dopamina, que te dá essa sensação de prazer, de alegria e de que se foi o relacionamento, mas o corpo vai ficar inteiro. Com certeza. É engraçado como a gente, Deus criou a gente, né, e com várias fontes de prazer. Então, ele podia ter criado, já pensei isso várias vezes, podia ter criado assim, bom, o ser humano precisa de nutrientes. Então, tá aqui, ó, esse negócio aqui, Tem ele tudo. coloca dentro da boca, engole e pronto, tem todos os nutrientes que ele precisa. Mas ele quis fazer desse momento da alimentação mais do que algo nutricional, mas algo prazeroso. Sim. A gente vai lá e deturpa toda essa história, né? É o pecado que É o vive na pecado. gente, né? Joga muito açúcar e aí lascou. E em outras áreas da vida também, como, por exemplo, as compras. Então, também tem aquela coisa de que eu tô triste, então eu vou às compras. E aí eu gasto mais do que eu deveria. Assim como eu como mais do que eu deveria. É o mesmo processo que acontece com drogas também, né? A Exato. pessoa, ela fica viciada na sensação de prazer e alívio que uma determinada droga faz com que seja liberada a tal da dopamina no corpo dela, né? E isso pode acontecer com diversas substâncias que a gente chama de ilícitas, né? Químicas. Então, você usa diferentes tipos de drogas e as pessoas ficam viciadas nisso, né? E muitas vezes, como acontece, por exemplo, no caso da comida, é uma fuga também, né? Você não quer enfrentar uma determinada realidade, pegando o exemplo aqui do término de um namoro, tal, para algumas pessoas, não é o caso da Luísa, mas para muita gente, as pessoas se acabam na comida, né? Então, é uma situação que você não gostaria de estar vivendo, essa tristeza por ter terminado um relacionamento. É o que você faz, você precisa de uma fuga para que você se sinta um pouco feliz, porque a dopamina te dá prazer. Sim. A última coisa que você está sentindo no término de um namoro é prazer com aquilo. Aí você vai para comida para liberar um pouco de prazer químico no seu corpo, né? Então, isso acontece de diversas maneiras. O problema é quando você entra num processo vicioso disso com diversas coisas. Faz um registro cerebral de que toda vez que você estiver assim, você precisa de, né? Exato. Mas não, nosso cérebro é plástico, né? Como eles falam, né? Ou seja, você tem essa plasticidade emocional também, mental, enfim, para estabelecer
outras necessidades e outras formas de se sentir bem, né? Que não só isso. Exato. Outra fonte de liberação de dopamina, não tem a ver com alimentação, mas, enfim, pode ser que sim, é mexer com a terra, né? Com plantação, né? Outro dia alguém estava me dizendo, olha, faz uma hortinha, tal, com alimentos saudáveis, coisinhas, e ao mesmo tempo você vai conseguir liberar o estresse, aumentar a serotonina que gera a dopamina, e aí você vai se sentir bem. Eu falei, Então, muito mexer legal, com né? terra faz Você bem? mexe com terra, faz a sua hortinha, tempera a sua comida para ficar mais gostosa. Deve Tô ser por sim. isso que o meu cachorro fica cavocando terra o tempo todo. Eu tenho Não deve um ser salsicha lá. mas ele fica bem, A minha tá esposa, feliz. ela tem uma hortinha lá em casa, ela vira e mexe e tá lá, cavocando a terra lá. Deve ser por isso. ele se Ela vai sente ficar bem. estressada e ele, E ele feliz. vai ficar Mas feliz. dizem Tô que cuidar da sentindo- terra é o melhor exercício físico, justamente porque tem todas essas características. Sim. Eu senti uma nova meta aí, né? Para Ah lá. 2019. Vai ter Pode uma ser hortinha? Fazer uma hortinha. Uma hortinha, né? O duro é que eu moro em apartamento, não sei como isso pode ser possível. Ah, mas Tem hoje em opções, dia né? tem Tem aquelas, eu não sei o nome. Horta vertical, né? Você coloca, inclusive. Tem a horta vertical, mas tem também aquelas jardineirinhas. Sim. E você pode até fazer uma coisa mais reciclável, que é com garrafa PET. E aí você pode colocar terrinha na garrafa PET, faz esse jardim vertical. É o jardim vertical que chama? Jardim mesmo? É. Isso. E aí você faz sua hortinha. Muito Então, legal. é uma opção. É muito legal você estar fazendo uma comida, você vai ali na tua hortinha orgânica, legal. pega aquele tempero, que você sabe a procedência, coloca ali nada de químico, né? Muito E o bacana. sabor é Agrotóxico. outro, né? Vocês já comeram orégano? A folhinha Não. do orégano? já comi. Já comeu? Que diferente. É. É muito gostoso. Em vários momentos eu me sinto meio na fazenda, assim mesmo. Minha esposa tem uma hortinha que fica na garagem lá de Na casa. fazenda. Aí, às vezes, eu tô saindo ali na porta e tem uma minhoca passando, assim. Aí você tem que pegar a minhoca e colocar ela de volta lá. É pra quê Pronto, que é pra você? fica aqui, ó. Fica lá no meio do, Tratando a minha da terra. Agora, falando sobre essa história das emoções ainda e da alimentação, por que será, né, que a gente psicologicamente relaciona uma coisa à outra? A alimentação, a sensação, na verdade, eu acho que começa com físico, né? O movimento físico, né? Químico, né? Cerebral, né? Só a liberação da serotonina que gera a dopamina no organismo e depois fica fixo na mente, né? Um caminho que você faz para o cérebro. Eu acho que esse é o processo. E aí já era, né? Você sabe que toda vez que você estiver triste, toda vez que você estiver chateado, nada que um brigadeiro na colher, né? Mas uma boa conversa também ajuda, uma caminhada, um amigo, outras opções. Eu também, acho que temos outras tem muito a opções. ver, você falou no começo sobre a gente ter uma visão criacionista das coisas, isso tem a ver com o processo que Deus criou para o nosso corpo, entendeu? Para que a gente tenha, por exemplo, a gente tem que comer todos os dias, né? Para a gente manter o nosso corpo vivo. Se a gente não sentisse prazer no ato de comer, poderia acontecer, às vezes, da gente até não comer como ser humano simplesmente para cumprir uma obrigação, entendeu? Então, eu acredito, quando você olha para um processo Faz sentido. da criação do ser humano, você tem isso. Tem gente que aplica, inclusive, esse conceito criacionista sobre a liberação química para algumas atividades que o ser humano precisa realizar, exatamente tendo em vista isso. Porque se não fosse assim, talvez a gente não fizesse. Por exemplo, a questão da reprodução humana, a sexualidade. A dopamina também é liberada durante o momento da relação sexual. Talvez, se não tivesse isso, a gente não faria, entendeu? Porque é muito trabalhoso. Aí você fala, não, mas como isso gera prazer no ser humano, o ser humano quer fazer. E, obviamente, aí tem todo o processo de reprodução. É a leitura que a gente pode fazer a partir de um ponto de vista criacionista. Obviamente, quem é evolucionista não vai pensar dessa maneira. Mas quando você pensa de maneira intencional, de um criador criando o ser humano e tudo que advém disso, Com mecanismos para que ele possa fazer essas coisas Outro todas. ponto que eu acho bem relevante é que muito do meu comportamento, do seu, enfim, né, do nosso comportamento diante de um problema, uma situação emocional, enfim, vem do comportamento dos pais, né? Daquilo que nós vemos no outro, né? Sim. Então, muitas vezes como sua mãe reagia à tristeza, ou à alegria, ou à felicidade, ou o pai, assim, assado, também tem a ver com a forma como eu vou reagir hoje e minhas filhas, e assim vai. Esse ciclo pode ser quebrado, mas você precisa pensar qual é o gatilho para que você gere esse comportamento.
E eu acho que a grande dica que fica é essa que a Carol trouxe da especialista que ela entrevistou, né? Vamos tentar incluir na vida da gente mais coisas que nos dê prazer. Porque aí a gente vai ter prazer e não vai buscar na alimentação esse prazer. Mas olha, a gente está indo para o intervalo, você entendeu que a gente tem um amigo secreto aqui hoje, porque é o programa especial de Natal, é um amigo secreto do livro. Então a produção fez aqui o sorteio, ninguém sabe quem tirou quem aqui e tal, quer dizer, cada um só sabe quem tirou o outro, né? Aí a gente vai dar um livro de presente que tem a ver aí com a história da pessoa. Leite, vou começar com você. Você vai dar uma dica de quem você tirou. Não vai revelar agora, só no próximo bloco. Olha, a pessoa que eu tirei, ó, o pacotinho, você que tá na rádio não tá vendo, o pacotinho é cor-de-rosa. É de menina. Será que eu tirei? Eu acho que é uma menina, é uma das duas aqui. Será que foi a Luísa? Será que foi a Carol? E Eu já aí, sei. agora? Como é que você já sabe? Você... Sempre tem, isso, gente? todo amigo secreto tem aquele que sabe. Gente, eu não sei falei dar pra tudo. ninguém. Você vai ver, no próximo bloco eu vou ser a primeira a falar e eu vou acertar. Tá, mas você tá achando que é pra você esse presente? Não. Ah, tá. Então é pra Carol? Não sei. O Se é rosa e pessoal não é de pra casa mim, também não é sabe. pra ela. Mas é pra uma das duas aí, então não é pra você ainda, tá, Wagner? Olha só, gente. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que vai interessar bastante para você e a todos aqui desse sofá. A gente vai falar sobre férias, mas só depois do intervalo a gente volta já.